Escrava do milharal. Capítulo 1. O grito que não deveria ter ouvido. Tem coisas que a gente aprende a não fazer na roça. Não olhar demais para a terra do vizinho. Não perguntar o que não é da sua conta. Não deixar que o sofrimento alheio entre pela soleira da sua casa quando a sua própria dor já ocupa todos os cômodos. Essas regras eu aprendi cedo, ainda menino, vendo meu pai engolir o orgulho cada vez que a seca atacava a lavoura e ele precisava pedir emprestado ao armazém da cidade. Ele engolia, não falava, trabalhava até o corpo dobrar. Eu aprendi com ele. Meu nome é Antônio. Antônio Ferreira dos Santos, nome comprido demais para um homem que ocupa tão pouco espaço no mundo. Tenho 43 anos, embora o espelho às vezes me devolva um rosto que parece ter vivido o dobro disso. Vivo sozinho numa fazenda de pouco mais de 20 alqueires, encravada entre dois córregos que quase secam no julho e transbordam no janeiro. A terra é boa, ou era boa, antes de eu passar alguns anos sem ter ânimo suficiente para cuidar dela do jeito que ela merecia. Há coisas que a morte de uma pessoa faz com a gente que ninguém conta antes. Minha esposa, Marlene, foi embora num abril de chuva fina. Câncer no pâncreas, descoberto tarde demais para fazer qualquer coisa além de esperar. Ela era 10 anos mais nova do que eu e nunca tinha dado trabalho de doença nenhuma na vida. Trabalhava na roça do meu lado, cuidava do quintal, da galinha, do jardim pequeno que ela teimava em manter, mesmo quando a seca tentava matar tudo. Quando ela adoeceu de verdade, foi rápido. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Eu passei esses 3 meses sem dormir direito, sem comer direito, fazendo o que podia, que não era quase nada. O que ficou depois dela foi o silêncio. Não o silêncio da roça, que é um silêncio cheio de coisas. Vento, grilo, sapo, o mugido vindo do pasto. Mas um silêncio diferente, o tipo que existe dentro dos quartos onde a pessoa dormia, dentro das gavetas que ela abria todo dia, dentro do cheiro que foi sumindo lentamente da fronha que eu custei a trocar. Esse silêncio entrou em mim e foi ficando. Tomou espaço. Ocupou o lugar onde antes haviam vozes, planos, brigas pequenas e risos de fim de tarde. 2 anos depois de Marlene, meu filho mais velho, o Lucas, morreu numa estrada. Tinha 22 anos. Estava voltando de uma festa, e o caminhão que vinha na contramão não deu chance nenhuma. O velório foi rápido porque o calor não perdoa. Eu fiquei de pé o tempo todo, cumprimentando gente que eu mal conhecia, ouvindo frases que não chegavam a lugar nenhum dentro de mim. Deus quis assim. Ele está num lugar melhor. O tempo cura tudo. O tempo não cura nada. O tempo só vai empurrando a gente para frente à força, quer queira, quer não. Meu caçula foi embora no ano seguinte. Não morreu, foi embora mesmo. Disse que não conseguia viver na fazenda depois de tudo que tinha acontecido ali. Eu entendi sem precisar que ele explicasse mais. Ele foi para São Paulo, ligava no começo todo domingo, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois no Natal e no meu aniversário, depois só no Natal. Não guardo mágoa. A vida faz isso com a gente, vai distanciando as pessoas como uma correnteza que ninguém pediu para entrar. Fiquei eu, a terra, os animais e o silêncio. O dia que encontrei a moça começou como todos os outros. Acordei antes do sol, porque o corpo já não sabe mais dormir além das 5 da manhã. É uma coisa que acontece quando a gente envelhece ou quando carrega peso demais, não sei qual dos dois. Tomei café puro, aquele café forte que Marlene odiava porque dizia que ia me matar antes da hora. Fui pro curral, cuidei dos 3 bois que restaram do rebanho que já foi muito maior. Consertei uma cerca que o gado tinha encostado até tombar. Almocei sozinho o que havia. Arroz, feijão reaquecido, um pedaço de carne que tinha sobrado do dia anterior. À tarde peguei o trator para fazer uma volta pelo perímetro da fazenda, coisa que faço de tempos em tempos para verificar as cercas e o estado do córrego. Foi nessa volta que passei pela estrada de terra que divide minha propriedade da plantação de milho do outro lado. Aquela plantação pertencia a Raimundo Caires.
Raimundo era um homem de dinheiro, ou pelo menos de aparência de dinheiro, que é uma coisa diferente. Tinha 3 fazendas na região, um carro novo e o tipo de jeito de falar que indicava que ele não estava acostumado a ouvir não. Eu nunca tinha trocado mais de 10 palavras com ele. Ele não me interessava e eu claramente não interessava a ele. Mas as histórias que circulavam na venda da cidade a seu respeito não eram histórias que se esquecem fácil. Trabalhador que aparecia com marca de chibata, dívida que nunca fechava para quem trabalhava nas suas terras, gente que entrava e sumia sem dar notícia. São histórias que todo mundo ouve e ninguém prova. São histórias que ficam no ar como fumaça e depois dissipam porque a vida segue e cada um tem o seu problema. Fui crescendo com essas histórias e fui aprendendo a não me meter, até aquela tarde. Eu estava passando devagar pela estrada, o trator no marcha lenta, quando notei a moça pela primeira vez. Ela estava no meio das fileiras de milho, que já estavam altas, curvadas sobre a terra, capinando com um movimento mecânico que me lembrou o jeito que os animais comem. Sem pensar, só fazendo, havia 2 homens no perímetro da lavoura. Um sentado numa sombra com um chapéu na cara, outro em pé, observando. O que me chamou a atenção não foi ela, foi os 2 homens. Trabalhador de lavoura não precisa de vigia. Vigia existe para quem não pode ir embora. Passei devagar, olhando com o canto do olho sem parar. Voltei para casa. Fiz minha rotina da tarde, cuidei das galinhas, apanhei os ovos, esquentei o jantar, sentei na varanda com um copo de cachaça, que raramente passo de um. O sol foi descendo atrás do mato e aquela imagem foi ficando comigo como um espinho que dói mais quando a gente tenta não pensar nele. Nos dias seguintes, sem que eu tivesse planejado, comecei a passar pela estrada com mais frequência. Ela estava lá toda manhã, antes do sol nascer direito. Ainda estava lá quando eu passava no fim da tarde, com a luz já alaranjada e cansada no horizonte. Os homens se revezavam. Às vezes eram 2, às vezes 3. Ela nunca conversava com eles, nunca levantava a cabeça quando passava alguém na estrada, nunca parava além do necessário. Eu comecei a perceber outras coisas. As mãos dela, mesmo de longe, eram de alguém que trabalhava no limite. Os ombros, sempre curvados para baixo, carregavam um peso que não era só da enxada. E aquele olhar, quando num momento ela levantou a cabeça e olhou na direção da estrada, eu vi, mesmo à distância, que aquilo não era o olhar de quem escolheu estar ali. Era o olhar de quem não tem escolha. Passei mais uma semana sem fazer nada. Me convenci que era problema que não era meu. Me disse que eu devia estar exagerando, que provavelmente ela era trabalhadora mesmo e eu estava vendo coisa onde não havia. Me lembrei que já tive problema com Raimundo Caíris uma vez por causa de limite de terra e que a última coisa que eu precisava era arranjar inimigo rico que tem mais recurso do que eu para me fazer mal. Inventei desculpa atrás de desculpa até o dia que não deu mais para inventar. Foi numa terça-feira de calor que pesava na pele como cobertor molhado. Eu estava passando pela estrada quando ouvi o grito. Foi um grito curto, abafado. O tipo de grito de quem começa a pedir socorro e é cortado no meio. Um grito que durou menos de 2 segundos, mas que foi suficiente para parar o trator, parar meu coração por um instante e fazer com que 43 anos de tentar não se meter na vida dos outros desmoronassem de uma vez. Desliguei o motor. O milho balançava. As folhas secas da parte de baixo produziam aquele som áspero e contínuo, que é um dos sons mais solitários que conheço. Lá dentro, entre as fileiras, havia vozes. Um homem gritando alguma coisa. Depois outro respondendo. Não dava para entender as palavras, mas dava para entender o tom. Desci do trator. Fiquei ali parado por um momento, os pés fincados no chão de terra vermelha, o sol queimando a nuca. Dentro de mim havia a voz do meu pai dizendo não se meta e havia outra voz mais funda, mais velha do que eu mesmo, dizendo que certas coisas a gente não pode fingir que não viu. Empurrei as primeiras fileiras e entrei no milharal.
As folhas secas arranharam meu rosto e meus braços. O cheiro ali dentro era forte, terra quente e palha ressequida. A luz entrava em fatias entre os caules, criando sombras compridas no chão. Avancei seguindo a direção das vozes, afastando o milho com as mãos, sentindo o coração bater num ritmo que não sentia fazia tempo. O ritmo diante de uma coisa da qual não se sabe o tamanho. Ela estava no chão. Havia caído de joelhos, as mãos espalmadas na terra, tentando recuperar o fôlego. Um dos homens estava de pé à sua frente, a voz alta, dizendo que ela era preguiçosa, que ia trabalhar até completar a cota ou ia dormir sem comer. O outro ficava um pouco atrás, os braços cruzados sobre o peito, com a cara de quem já viu aquilo muitas vezes e não enxerga mais nada de errado. Parei, olhei, entendi, e então ela levantou o rosto. Me olhou com os olhos que eu não vou esquecer enquanto viver. Não eram olhos de desespero, não eram olhos de quem está pedindo socorro. Eram olhos de alguém que já pediu socorro tantas vezes que aprendeu a guardar o pedido dentro do peito para não desperdiçar mais. Eram olhos que tinham visto muita coisa ruim e que olhavam para mim como se eu fosse apenas mais uma decepção prestes a acontecer. Não sei o que aconteceu dentro de mim naquele instante. Sei que mandei o homem parar. Ele riu. Disse que aquilo não era problema meu. Disse meu nome de um jeito que indicava que me conhecia, que sabia onde eu morava, que eu era apenas um vizinho pobre sem nada para oferecer, além de um pedaço de terra encalhado. E ali, naquele milharal abafado e quente, com a mulher no chão me olhando com os olhos de quem já desistiu de ser salva, eu entendi que há momentos na vida em que não existe meio termo. Não existe ir embora. Não existe virar as costas e fingir que o grito que você ouviu foi o vento, ou uma ave, ou qualquer outra coisa que não fosse um ser humano pedindo ajuda da única forma que ainda restava. Eu entrei naquela plantação como um homem que queria apenas entender um grito. Mas olhando para ela ali no chão, olhando para ela que me olhava sem esperança, mas sem lágrima, eu soube que ia sair de lá carregando algo que ia mudar o que restava da minha vida. Ainda não sabia o nome dela, não sabia de onde ela tinha vindo, nem como tinha chegado ali, nem o tamanho do perigo que eu estava prestes a me meter. Sabia apenas que aquele olhar me devia alguma coisa, ou eu devia alguma coisa a ele, e que dessa vez eu não ia embora. Capítulo 2. O nome que ela demorou a dar. O homem que estava de pé na minha frente se chamava Deco. Eu não sabia o nome dele naquele momento, aprendi depois. Mas o tipo ele eu conhecia. Tinha visto aquele tipo de homem a vida inteira na roça. O que executa a ordem com mais prazer do que quem manda, porque dentro dele há uma necessidade de provar que tem poder sobre alguém. Qualquer alguém, desde que seja menor do que ele. Na hierarquia das fazendas, esse homem sempre existiu. Sempre vai existir. É o tipo que nasce sabendo farejar fraqueza e usar ela como escada. Ele tinha uns 30 anos, chapéu de couro gasto, uma faca no cinto que ele não precisou tirar para me ameaçar. Só de saber que estava ali já era o suficiente. O senhor está no lugar errado, ele disse com aquela voz de quem está acostumado a que as palavras dele encerrem o assunto. Eu não respondi de imediato. Olhei para a moça no chão. Ela tinha levantado um pouco, sentada sobre os calcanhares, as mãos ainda apoiadas na terra. Não me olhava mais. Olhava para o chão como se tivesse aprendido que olhar para o horizonte só traz problema. Ela está passando mal, eu disse. Não foi uma pergunta. Ela está fingindo, Deco respondeu. Faz isso toda tarde quando quer descansar. Já conheço o truque. Parece que caiu, tropeçou. Isso acontece quando a pessoa não presta atenção no que está fazendo. Outro homem, que ficava atrás, não disse nada. Era mais velho, mais gordo, com os olhos do tipo que calcula antes de agir. Esse me preocupou mais do que o Deco. O Deco eu entendia. O outro eu não sabia o tamanho. Ela precisa de água, eu disse. Tirei o cantil que carregava na cintura. Sempre levo água quando saio no trator, no calor daquele. A terra onde vivo não perdoa quem sai sem água. Abaixei devagar.
sem movimento brusco, o tipo de jeito que a gente usa quando se aproxima de animal assustado. Estendi o cantil na direção dela. Ela não pegou de imediato. Olhou para o cantil, olhou para Deco, voltou para o cantil. Havia uma hesitação nela que não era desconfiança de mim especificamente. Era o hesitar de alguém que aprendeu que qualquer coisa que recebe tem um preço cobrado depois. Pode pegar, eu disse baixo. É só água. Ela pegou. Bebeu com a cabeça inclinada, os olhos fechados por um segundo, e naquele segundo ela parecia uma pessoa diferente. Parecia alguém que tinha existência antes de tudo aquilo. Parecia gente. Deco deu um passo na minha direção. O senhor vai embora agora, ou eu chamo o patrão. Pode chamar, eu disse. Não sei de onde saiu aquela resposta. Saiu antes que eu pensasse. O Deco piscou, como se não estivesse esperando. O homem mais velho se mexeu levemente, se reposicionando, e eu registrei aquilo com o canto dos olhos, sem tirar a atenção do Deco. O senhor sabe quem é o patrão aqui? Sei, e ele sabe quem sou eu. E os dois sabemos que essa estrada de terra que fica a 200 metros daqui é estrada pública, que o que acontece perto de estrada pública não é assunto só de quem tem a terra. Se ela caiu aqui e eu vi, isso já é um fato que existiu. Não sei se aquele raciocínio tinha valor legal nenhum. Mas soou firme, e às vezes o que importa não é a lei, mas o tom com que a gente fala dela. Deco ficou me olhando por uns segundos. Então cuspiu no chão, do lado, não em cima de nada, só para marcar território. Deu meia volta e foi até o outro homem. Os dois conversaram baixinho. Eu não tirei os olhos deles. A moça tinha abaixado o cantil. Me olhava agora com uma expressão que eu levei um tempo para decifrar. Não era gratidão, não era alívio. Era a expressão de quem está calculando. De quem aprendeu a calcular cada situação como questão de sobrevivência. Obrigada, ela disse. A voz era baixa, rouca, de quem falou pouco durante dias. Qual é o seu nome? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Havia naquela pergunta simples alguma coisa que a fez hesitar, como se o nome fosse um bem que ela precisava avaliar antes de dar. Pode não falar, eu disse. Só queria saber como chamar. Ela olhou para o chão de novo. Depois olhou para mim. Dira. Só isso. Dira. Nem sobrenome, nem história, nem explicação. Apenas aquela sílaba e meia que ela entregou como quem entrega a menor quantidade possível de si mesma. Antônio, eu disse, faço divisa com essa plantação do outro lado da estrada. Ela não disse nada. Mas algo no rosto dela mudou levemente, o tipo de mudança pequena que só se percebe quando se olha com atenção. Uma informação foi arquivada. Ela me localizou no mapa do mundo dela, entendeu quem eu era em relação ao lugar onde ela estava. Vi aquilo acontecer nos olhos dela e entendi que aquela moça não era apenas alguém sofrendo. Era alguém pensando, o tempo todo, dentro e além do sofrimento. Deco voltou na minha direção. O patrão quer que o senhor saia da propriedade. Estou saindo, eu disse. Me levantei devagar. Olhei para Dira. Se precisar de água, eu passo aqui todo dia. Ela não respondeu. Abaixou a cabeça. Pegou a enxada que tinha caído no chão. Saí do milharal empurrando as fileiras de milho, as folhas arranhando de novo os braços, o sol me recebendo do lado de fora como uma parede de calor. Fui até o trator. Subi. Fiquei sentado por um momento sem ligar o motor. Do lado de fora da plantação, não dava para ver nada. O milho era alto o suficiente para esconder tudo o que acontecia ali dentro. Para quem passasse na estrada, era apenas uma lavoura como outra qualquer. Milho crescendo, terra produzindo. O ciclo normal de uma fazenda que funciona. Liguei o trator e voltei para casa. Naquela noite, não consegui comer direito. Sentei na varanda como fazia todo dia depois do jantar, o copo de cachaça na mão, olhando para o escuro do pasto. A noite na roça tem uma qualidade de escuridão que a cidade não conhece. Um escuro completo, fundo, que entra pelos olhos e vai indo até algum lugar dentro do peito. Marlene tinha medo desse escuro no começo, quando se mudou para a fazenda depois que casamos. Com o tempo foi aprendendo que aquele escuro era seguro. Que era o escuro de lugar onde ninguém vai te machucar, porque não há ninguém.
Pensando bem, ela estava errada nisso. Há gente que machuca mesmo no escuro da roça. Principalmente no escuro da roça. Fiquei pensando na Dira, tentei montar a história dela a partir do pouco que tinha visto. As mãos calejadas de um jeito específico, não o calo do trabalho regular de lavoura, que se distribui diferente na palma, mas o calo de quem trabalha horas demais sem pausa, de quem não tem direito de parar quando o corpo pede. O jeito como ela olhava para os homens antes de qualquer movimento, calculando permissão antes de agir. A voz rouca, o que podia ser falta de água, calor ou simplesmente falta de uso. Gente que não conversa por dias começa a perder o fio da voz. Ela tinha uns 20 e poucos anos. Difícil precisar com mais exatidão, porque o cansaço envelhece a pele e apaga a luz do olho. Pensei em Raimundo Caíris e em como aquilo funcionava. Não era segredo que havia trabalhadores em situação irregular por toda a região. A fiscalização vinha de vez em quando, mas os fazendeiros ricos sabem quando a fiscalização vem. Sabem se preparar, esconder, reorganizar. E quando a fiscalização vai embora, tudo volta ao que era. Aquela noite fui dormir tarde e mal. No dia seguinte passei pela estrada mais cedo do que de costume. Ela estava lá, como sempre, antes do sol, curvada sobre a terra, trabalhando. Um homem diferente dos dois do dia anterior ficava de guarda. Menor, mais jovem, com o olhar desinteressado de quem está cumprindo obrigação sem entender muito bem o porquê. Parei o trator na beira da estrada. Fiz o que tinha prometido. Estava com o cantil cheio e mais um recipiente com água que trouxe da casa. Desci devagar, fui até a cerca. Fiquei parado do lado de fora. Ela me viu. Sei que me viu porque o ritmo da enxada mudou por um segundo. Uma fração de segundo que qualquer pessoa que não estivesse prestando atenção não ia notar. Mas eu estava prestando atenção. O guarda me olhou sem se levantar. "Bom dia", eu disse. Passei para deixar água. Ele encolheu os ombros. Não era o Deco. Não tinha o mesmo investimento em me afastar. Era apenas um homem cumprindo um turno. Pendurei o recipiente na cerca. Do tipo que fica preso no arame, estável, Dira continuava trabalhando sem me olhar. "Pode pegar quando quiser", eu disse, para ninguém em especial. Ou para ela especificamente, dependendo de como se queira entender. Voltei para o trator. Mas dessa vez, não fui embora imediatamente. Fiquei ali parado mais alguns minutos, como se estivesse verificando alguma coisa no motor. E foi ali, sem pressa, que vi Dira caminhar até a cerca com passos que pareciam casuais, mas que não eram. Pegar o recipiente, beber. E enquanto bebia, sem levantar o rosto, falar com uma voz tão baixa que só chegou até mim porque o vento estava a favor. "Tem mais gente aqui dentro", ela disse. "Não sou só eu." Então devolveu o recipiente na cerca, girou e voltou para o lugar onde estava trabalhando, como se não tivesse dito nada. Levei aquelas palavras comigo o resto do dia. "Tem mais gente aqui dentro." Não era um pedido de ajuda. Era uma informação passada com a precisão de alguém que sabe que informação é o bem mais valioso que existe quando você não tem mais nada. Ela não estava me dizendo, "me salve." Estava me dizendo, "se você quer entender o tamanho disso, entenda que é maior do que parece." Dira não se via como vítima. Isso ficou claro para mim naquele momento e foi ficando mais claro com o tempo. Ela se via como alguém dentro de uma situação da qual pretendia sair. Não ser retirada, mas sair com as próprias pernas e com o mínimo de dano possível ao que restava dela. Eu só ainda não sabia que papel ela tinha reservado para mim nesse plano. Naquela tarde fui até a cidade. Não disse nada para ninguém na venda, não fiz pergunta direta, mas ouvi. Deixei o assunto de Raimundo Caíris flutuar na conversa e fui recolhendo o que aparecia. Aprendi mais duas coisas naquela tarde. A primeira, havia chegado um grupo de trabalhadores na fazenda de Raimundo cerca de 3 semanas atrás, trazidos por um aliciador de fora do estado. Vieram com promessa de salário bom e moradia, coisa velha como a própria exploração. A segunda,
O delegado da cidade bebia cachaça toda sexta na fazenda de Raimundo. Voltei para casa com aquelas duas informações pesando diferente dos dois lados do peito. Sentei na varanda. O escuro foi chegando devagar, do jeito que chega na roça. Primeiro cor de laranja, depois rosa, depois roxo, depois nada. No nada, fiquei pensando no que uma pessoa sem recurso, sem influência, sem aliado, pode fazer contra um homem que tem dinheiro, gente armada e o delegado bebendo na sua varanda toda sexta. Pensei bastante e não dormi quase nada. Mas de manhã, quando o sol começou a pintar o horizonte de rosa por cima do milharal do outro lado da estrada, eu já sabia que não ia parar. Não porque eu sou herói, longe disso, mas porque Dira tinha me dito que não estava sozinha, e agora eu também sabia que não estava. Capítulo 3. O que a terra esconde. Na roça, a gente aprende a ler o tempo pelo comportamento da natureza. Formiga carregando o ovo sobe, chuva vem. Gado se ajuntando no canto baixo do pasto, tempo fecha. Certas aves que somem antes do temporal. Certas flores que fecham antes do sereno. A terra fala o tempo todo para quem aprendeu a escutar. O problema é que a maioria das pessoas só aprende a escutar a terra depois que já se machucou o suficiente, ignorando o que ela dizia. Aprendi a escutar cedo, mas com gente demorei mais. Talvez porque gente seja mais complicada do que tempo. Gente mente, esconde, disfarça. A nuvem não finge que não é nuvem. O vento não finge que não vai virar tempestade. A gente sim. A gente aprende a parecer outra coisa para sobreviver. E às vezes fica tão bom nisso que esquece quem era antes de começar a fingir. Dira não fingia. Isso foi a primeira coisa que entendi sobre ela. Não fingia de um jeito diferente da maioria das pessoas que já conheci. Não fingia força que não tinha. Não fingia fraqueza para despertar pena. Não fingia gratidão que não sentia nem indiferença que não era real. Cada coisa que eu via nela era aquilo mesmo, sem verniz em cima. E naquele mundo onde quase tudo era camada sobre camada de aparência, aquela honestidade dela parecia quase estranha, quase perigosa. No terceiro dia, eu fui mais cedo, ainda escuro. O tipo de escuro que precede o amanhecer na roça, quando o céu já não é noite, mas ainda não é dia. Uma cor sem nome que dura pouco tempo e que sempre me fez parar para olhar sem entender muito bem por quê. Marlene dizia que aquela hora era a hora em que o mundo pensa antes de começar. Eu nunca fui de pensamento poético, mas aquilo sempre ficou comigo. Fui a pé, não de trator. Trator faz barulho, anuncia chegada, tira a possibilidade de ver antes de ser visto. Fui pela margem do córrego, que fica mais baixa que a estrada e dá acesso a uma parte da cerca que fica num ponto cego em relação à sede da fazenda de Raimundo. Não estava planejando invadir nada. Quero deixar isso claro, pelo menos para mim mesmo. Estava apenas olhando. O que vi naquela manhã mudou o tamanho do problema na minha cabeça. Do ponto onde estava, agachado na margem do córrego entre a vegetação baixa, dava para ver um galpão que ficava escondido atrás de um renque de árvores, invisível da estrada. Um galpão antigo, de madeira escura e telhado de zinco que devia ser um forno no calor do meio-dia. A porta estava fechada com um cadeado do lado de fora. Cadeado do lado de fora. Galpão de ferramenta tem cadeado do lado de fora. Galpão de depósito tem cadeado do lado de fora. Lugar onde se guarda gente tem cadeado do lado de fora. Fiquei olhando aquele galpão por um tempo longo, o coração fazendo aquele ritmo acelerado que eu não gostava, mas que não podia mais ignorar. Contei as janelas, duas pequenas, com grade de ferro enferrujado, nenhuma luz saindo. Mas havia uma fumaça fina saindo por uma fresta do telhado, o tipo de fumaça de fogueira pequena de chão, a única forma de cozinhar dentro de um espaço fechado sem ventilação. Havia gente dormindo naquele galpão. Dira tinha dito que não estava sozinha. Agora eu entendia o tamanho disso. Voltei para casa antes que a luz aumentasse o suficiente para me tornar visível.
Tomei café na cozinha de pé, encostado na pia, olhando pela janela para o quintal, sem ver nada do que estava lá. A cabeça trabalhava num ritmo diferente do corpo. O corpo estava cansado de ter acordado antes do sol. A cabeça não parava. Pensei nas opções que tinha. A primeira opção, a mais óbvia, a que qualquer pessoa de bom senso diria que era a certa, era ir até a cidade e denunciar. Problema: o delegado bebia na fazenda de Raimundo toda sexta, o que não significava necessariamente que era corrupto, mas significava que havia uma relação ali que eu não conseguia medir. E denúncia feita para a pessoa errada não só não resolve, como avisa o acusado, com antecedência suficiente para que ele se proteja e faça sumir o que precisa sumir, incluindo pessoas. A segunda opção era chamar a fiscalização do trabalho direto, sem passar pela delegacia. Eu sabia que existia um número, uma fiscalização federal, que era independente da polícia local. Mas eu não sabia o número, não sabia como acionar, nunca tinha precisado saber. E havia uma urgência que eu não conseguia ignorar. Cada dia que passava, enquanto eu descobria como funcionar, o sistema era um dia a mais daquelas pessoas trancadas naquele galpão. A terceira opção me envergonhava um pouco pensar. Era não fazer nada além do que já estava fazendo. Passar água, observar, esperar que a situação se resolvesse sozinha ou que alguém mais capacitado do que eu aparecesse para resolver. Essa opção durou pouco na minha cabeça antes de eu a descartar com o tipo de vergonha que não precisa de testemunha. Tinha uma quarta opção, menor, mais imediata: continuar construindo o fio de contato com Dira. Ela tinha me passado informação no dia anterior com precisão e economia de quem sabe o que está fazendo. Se ela estava pensando, se ela tinha algum plano ou fragmento de plano, eu precisava saber. Porque plano feito de fora sem conhecimento de dentro é plano cego. E plano cego mata a gente. Naquela tarde passei pela estrada no horário costumeiro. O Deco estava de volta, junto com um homem mais velho que eu ainda não sabia o nome. 2 vigias significava que minha presença do dia anterior tinha sido reportada ao Raimundo, e ele tinha decidido reforçar. Isso era ruim e bom ao mesmo tempo. Ruim porque tornava qualquer aproximação mais difícil. Bom porque confirmava que havia algo ali que ele precisava proteger. Fiquei na beira da estrada. Pendurei a água na cerca como da outra vez. Deco veio até mim com aquele passo de quem está com pressa de resolver problema. Falei para o senhor não voltar aqui. Estou na estrada pública, eu disse. Passo aqui todo dia. Sempre passei. Minha fazenda é do outro lado. A água na cerca é provocação. É água. Faz calor. Trabalhador de lavoura precisa de água. Eles têm água. Então ela vai sobrar. Não custa nada ter a mais. Ele ficou me olhando com aquela raiva de quem não tem argumento, mas tem faca. Eu finquei os pés no chão e sustentei o olhar. Aprendi com meu pai que tem tipos de homem em que o recuo é combustível. Quanto mais a gente cede, mais eles avançam. Às vezes, a única linguagem que eles entendem é o chão firme. O patrão vai ligar para o delegado, ele disse. Pode ligar, eu disse. Estou na estrada pública com um cantil de água. Que crime é esse? Ele ficou mais um instante. Depois cuspiu no chão do mesmo jeito de antes e voltou para dentro da cerca. Eu fiquei parado, olhando o milharal. Dira estava trabalhando numa fileira mais próxima da cerca do que nos dias anteriores. Não sei se foi coincidência ou se ela tinha se movimentado estrategicamente. Com ela, eu já não apostava em coincidência. Ela não olhou para mim. Mas quando passou mais perto da cerca, curvada como sempre, a voz saiu baixa e contínua, como quem está cantarolando para si mesma. São 6. 2 homens, 4 mulheres. Uma está doente. Pausa. Enxada na terra. Movimento natural. Viemos do Piauí. Prometeram carteira assinada. Outra pausa. Tomaram os documentos na primeira semana. E então ela foi se afastando com aquele passo mecânico de sempre, a enxada trabalhando, a cabeça baixa, como se não tivesse dito absolutamente nada.
Eu fiquei parado na beira da estrada processando aquelas 3 informações comprimidas em menos de 20 segundos. 6 pessoas. Documentos tomados. Uma doente. Tomaram os documentos. Isso era a parte mais grave em termos práticos, além de toda a violência óbvia. Sem documento, a pessoa não existe no sistema. Não pode denunciar porque não tem como provar quem é. Não pode ir embora porque sem documento não vai longe. Não tem endereço, não tem história verificável, não tem nada. É uma forma de apagar a pessoa em vida, de torná-la invisível para o Estado, ao mesmo tempo em que a torna completamente visível e vulnerável para quem a está segurando. Era uma armadilha perfeita. E eu era um homem de 43 anos, sozinho, sem dinheiro sobrando, sem influência nenhuma, tentando enfiar a mão nessa armadilha com os dedos na contramão. Naquela noite, escrevi numa folha de caderno tudo o que sabia. Sentei na mesa da cozinha, aquela mesa de 4 cadeiras, onde quase sempre só um prato é posto. E escrevi, com a letra larga e irregular de quem não escreve muito. Escrevi o que tinha visto: o galpão, o cadeado, os vigias, os documentos tomados, a doente, os nomes que eu sabia, que eram poucos, as informações que Dira tinha me passado. Olhei para aquela folha por um tempo. Não era prova de nada. Era apenas a memória de um homem solitário que podia estar errado em tudo o que estava interpretando, ou podia não estar errado em nada. Dobrei a folha com cuidado e guardei no fundo da gaveta da cozinha, embaixo dos documentos da fazenda. Então fui até o quarto onde guardava uma caixa de papelão com as coisas que tinham sobrado da Marlene. Não abro aquela caixa com frequência. Cada vez que abro, demora dias para eu me recuperar do que sinto. Mas havia uma coisa específica que eu precisava encontrar. Marlene tinha uma prima em Brasília que trabalhava em algum órgão federal. Não lembrava exatamente qual, mas havia um cartão de visitas em algum lugar naquela caixa, de quando a prima tinha visitado a gente anos atrás. Vasculhei devagar, com cuidado, sem olhar muito para as fotos que havia ali, sem me demorar nos objetos que pertenciam a ela. Um lenço dobrado, um terço de madeira, cartas amareladas que ela guardava da mãe, um caderninho de receitas com a capa florida. Encontrei o cartão no fundo, dentro de um envelope com outras coisas miúdas. Terezinha Albuquerque, Ministério do Trabalho e Emprego, auditora fiscal. O número de telefone estava ali, escrito à mão em tinta azul, já um pouco desbotada. Fiquei olhando para aquele cartão por um tempo. Marlene tinha guardado aquilo com o cuidado que ela tinha com todas as coisas que considerava importantes. Ela guardava coisas que podiam ser úteis um dia, mesmo que esse dia nunca tivesse chegado enquanto ela estava viva. Talvez aquele dia tivesse chegado agora. Fechei a caixa com delicadeza. Fui até a varanda. O escuro estava completo lá fora, o tipo de escuro sem lua que faz o céu de estrelas parecer absurdamente próximo. Segurei o cartão na mão por um instante, sentindo o papel levemente áspero entre os dedos. Me ajuda aí, Marlene. Eu disse baixinho, para ninguém, para tudo, para o escuro e para o céu, e para aquele silêncio que nunca deixou de morar dentro de mim desde que ela foi embora. O vento moveu levemente as folhas do pé de manga no quintal. Guardei o cartão no bolso da camisa do lado do peito. Amanhã eu ia ligar. Não sabia se o número ainda funcionava. Não sabia se Terezinha ainda trabalhava ali. Não sabia se ela ia me ouvir, se ia acreditar, se ia poder fazer alguma coisa dentro de um sistema que frequentemente engole denúncia e cospe silêncio. Mas eu tinha 6 pessoas num galpão com cadeado do lado de fora. Tinha uma doente, tinha uma moça chamada Dira que me passava informação em fragmentos de 20 segundos porque era a única forma disponível de lutar que ela tinha encontrado. E eu tinha o cartão de uma mulher que Marlene tinha achado importante o suficiente para guardar. Às vezes, a vida vai juntando as peças anos antes da gente precisar delas. O que a gente não sabe é para que quebra-cabeça elas pertencem. Aquela noite eu comecei a entender. Capítulo 4. A voz que veio do fundo da gaveta. O telefone que tenho é velho.
Um celular simples, daqueles que só ligam e mandam mensagem de texto, sem internet, sem nada além do essencial. A tela já tem uma trinca no canto direito de quando caiu do bolso durante a colheita 2 anos atrás. A bateria não segura mais carga como antes, então vivo com ele na tomada quando estou em casa e carrego no bolso com a consciência de que tenho poucas horas antes de ele morrer. Não me incomoda. Nunca precisei de mais do que isso, mas naquela manhã, olhando para o cartão de Terezinha Albuquerque e para o telefone velho na minha mão, senti pela primeira vez em muito tempo o peso de ter vivido tão à margem de tudo. Não tinha internet para pesquisar, não tinha como verificar se o número ainda funcionava, não tinha como mandar mensagem antes de ligar para me apresentar. Ia ser uma voz desconhecida, vinda de um número desconhecido, pedindo uma coisa enorme para uma pessoa que eu mal conhecia, baseado num cartão de papel que tinha uns 8 anos e que tinha sido guardado por uma mulher que já não estava mais aqui para confirmar nada. Liguei mesmo assim. 3 chamadas, nenhuma resposta. Na quarta, atendeu uma secretária eletrônica com voz gravada que dizia o nome do ministério e pedia que a mensagem fosse deixada após o sinal. Deixei. Falei meu nome. Falei que era de Minas Gerais, que fazia divisa com uma fazenda onde havia trabalhadores em situação de escravidão, que os documentos tinham sido tomados, que havia uma pessoa doente, que eram 6 ao todo. Falei que tinha chegado aquele número através da Terezinha Albuquerque e que precisava de orientação sobre como proceder sem envolver a delegacia local, por razões que eu explicaria se retornassem o contato. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone na mão. Havia um silêncio específico que vem depois de fazer algo sem saber se vai funcionar. Um silêncio de espera que pesa diferente dos outros. Guardei o telefone no bolso e fui trabalhar. A resposta não veio naquele dia, nem no seguinte. Nesses 2 dias, mantive a rotina de passar pela estrada, deixar água na cerca, observar o que dava para observar. Dira continuava trabalhando, os vigias continuavam vigiando, o milharal continuava crescendo como se nada estivesse errado no mundo. No 3º dia, quando eu estava no curral de manhã cedo, o telefone vibrou. Número de Brasília. Atendi antes do 2º toque. Alô, quero falar com Antônio Ferreira dos Santos. A voz era de mulher, firme, com o sotaque de quem cresceu num lugar e foi moldado por outro. Sou eu. Aqui é Terezinha Albuquerque. Recebi seu recado. Respirei fundo. Saí do curral e fui até um canto mais afastado, perto da cerca do fundo, onde eu ficava de costas para qualquer direção de onde alguém pudesse se aproximar sem que eu visse. Obrigado por retornar, senhora. Você mencionou a Marlene. A voz dela mudou levemente ao dizer o nome. Ficou mais próxima, menos institucional. Como ela está? Levei um segundo antes de responder. Marlene faleceu faz alguns anos. Houve uma pausa do outro lado. Sinto muito. Ela era uma boa pessoa. Outra pausa. Me conta o que você viu. Contei tudo. Sem exagero, sem dramatismo, com a mesma economia de palavras que uso para tudo na vida. O galpão com cadeado do lado de fora. Os vigias, os documentos tomados, a informação que Dira tinha me passado em fragmentos pequenos na beira da cerca. A mulher doente. O fato de que eram 6 pessoas do Piauí que tinham vindo com promessa de carteira assinada. Terezinha ouviu sem interromper. Isso foi a primeira coisa que me deu confiança nela. Ouvia de verdade. Não ficava completando o que eu estava dizendo ou adiantando conclusão antes de eu terminar. Quando terminei, houve um silêncio curto. O nome do fazendeiro, Raimundo Caires. Outro silêncio, menor. Esse nome já apareceu antes em denúncia na nossa base. Ela disse, com a voz do tipo que está escolhendo o quanto revelar. Nunca chegou a virar operação, porque a denúncia anterior não tinha testemunha com localização precisa e disposição de falar. Você tem localização precisa? Tenho. Conheço cada palmo dessa região. E disposição de falar? Olhei para o milharal do outro lado da estrada, visível por cima da cerca do fundo da minha fazenda.
Aquelas fileiras de milho altas que escondiam tudo. Tenho, eu disse. Me manda o endereço por mensagem nesse número. Latitude e longitude, se tiver como pegar. Se não tiver, endereço por extenso e referências. Eu vou verificar internamente o que temos e vou te ligar de volta em, no máximo, 48 horas. Tá bom, Antônio? A voz dela ficou mais baixa, mais direta. Não faz nada sozinho enquanto isso. Não confronta, não invade, não move ninguém. Qualquer movimento errado avisa o alvo e compromete a operação antes de começar. Entendeu? Entendi. A Marlene sempre falava que você era teimoso. Aquilo me pegou de surpresa. Saiu um som da minha garganta que em outra época teria sido uma risada. Ela não estava errada. Por isso estou pedindo 2 vezes. Não faz nada sozinho. Desliguei. Fiquei parado na cerca do fundo por um tempo, o sol já subindo e aquecendo o ar ao redor. Mandei o endereço por mensagem como ela pediu, escrito à mão num papel antes de digitar, para ter certeza de que estava correto. Então dobrei o papel, guardei no bolso e fui terminar o trabalho do curral. As 48 horas são o tipo de tempo que passa devagar quando a gente está esperando e rápido quando a gente está temendo. Passei os 2 dias seguintes no limite de um fio que eu não sabia o quanto aguentava. No primeiro dia, nada de diferente. Passei água, observei, voltei para casa. No segundo dia, o Deco me esperava na estrada antes de eu chegar. Estava do lado de fora da cerca, no meio do caminho, os braços cruzados, com o chapéu de couro e aquela faca no cinto que ele nunca tirava, mas nunca precisava tirar, porque a presença dela já dizia o suficiente. Parei o trator a uns 10 metros dele. O patrão quer conversar com o senhor, ele disse. Quando? Agora. Olhei para Deco, olhei para o milharal atrás dele. Em algum lugar ali dentro estava Dira, trabalhando, calculando, sobrevivendo. Não tenho assunto com o patrão, eu disse. O patrão tem assunto com o senhor. Quando ele quiser conversar, que venha até mim. Minha porta é aberta. Ele sabe onde fica minha fazenda. Deco deu um passo na direção do trator. Não foi um convite, foi um aviso. Eu ouvi, eu disse. Mas continua sendo não. Houve um momento ali que durou menos de 5 segundos, mas que pareceu muito mais longo. O Deco me olhando com aquela raiva de quem não está acostumado a ouvir, recusa. Eu sentado no trator, as mãos no volante, tentando que meu rosto não mostrasse que o coração estava disparado. Então ele saiu do meio do caminho, devagar, do jeito que serve para demonstrar que foi escolha dele, e não derrota. Passei pelo espaço onde ele tinha estado. Não acelerei, não olhei para trás. Fui até o ponto da cerca onde costumava deixar a água. Pendurei o recipiente, voltei. Só quando dobrei a entrada da minha fazenda, fora do alcance da visão deles, parei o trator e sentei por um momento com as 2 mãos tremendo levemente sobre o joelho. Não é medo de briga que me faz tremer assim. É o tipo de tensão que fica represada enquanto a gente precisa parecer que não está sentindo nada. Marlene dizia que eu guardava coisa demais dentro, que um dia ia ser pesado demais para carregar. Eu dizia que era jeito meu, e ela dizia que jeito de gente muda quando a gente quer mudar. Não chegamos a um acordo sobre isso antes que ela fosse embora. Às vezes, me pergunto se ela estava certa. O telefone tocou na manhã do 3º dia, antes das 7. Era Terezinha. Confirmamos a denúncia anterior e cruzamos com o que você descreveu. Ela disse, sem rodeio. Vamos montar a operação. Preciso de uma coisa sua. Fala. Você precisa ser a referência de campo quando a equipe chegar. Alguém que conhece o terreno, sabe os acessos, pode localizar o galpão e indicar os pontos de entrada, sem que a operação precise de tempo de reconhecimento que avisa o alvo. Quando? 2 dias. Vai ser de madrugada, antes do amanhecer, quando a movimentação é menor e a chance de resistência armada é mais baixa. 2 dias. Fiquei olhando pela janela da cozinha para o quintal. O sol ainda estava baixo. A luz tinha aquela qualidade dourada e suave da manhã cedo, que some rápido quando o calor chega. Tem uma mulher doente lá dentro,
eu disse. A equipe vai com apoio médico. E os documentos que eles tomaram? Se estiverem na propriedade, apreendemos junto. Se não estiverem, existe processo de reemissão emergencial. Isso não é obstáculo para a liberação. Respirei. 2 dias. Eu repeti. Para mim tanto quanto para ela. Antônio. A voz de Terezinha ficou mais firme ainda se isso era possível. Preciso que você entenda o que vai acontecer depois da operação. Raimundo Caires vai ter advogado caro e vai tentar desqualificar qualquer testemunha. Você vai precisar prestar depoimento formal. Pode ter processo, pode ter exposição do seu nome. Sei. Tem certeza? Pensei nos olhos de Dira, olhando para mim no meio do milharal no primeiro dia. Aquele olhar de quem já pediu ajuda muitas vezes e aprendeu a não esperar resposta. Pensei nas 6 pessoas num galpão com cadeado do lado de fora. Pensei no rosto do Lucas no velório, rápido porque o calor não perdoa. Pensei em Marlene e no jeito que ela tinha de guardar coisas que poderiam ser úteis um dia. Pensei em quantas vezes eu tinha passado pela estrada, visto aquela plantação, ouvido as histórias na venda da cidade e ido embora sem fazer nada porque a vida ensina que o sofrimento dos outros não é problema seu. Tenho certeza, eu disse. Terezinha ficou quieta por um segundo. Vou te ligar amanhã com os detalhes de horário e ponto de encontro. Enquanto isso, continua a rotina normal. Não muda nada, não dá sinal de nada. Entendido. E Antônio? Sim, você fez a coisa certa em ligar. Desliguei. Fiquei sentado na cadeira da cozinha por um tempo. Aquela mesa de 4 lugares com quase sempre um prato só. A luz da manhã entrando pela janela sem cortina. O silêncio da casa que tinha virado parte do meu corpo de tanto que eu carregava ele. Mas naquela manhã o silêncio era diferente. Ainda estava lá. Ainda pesava. Mas havia dentro dele alguma coisa que eu não sentia fazia muito tempo. Não era alegria. Não era alívio. Era o tipo de coisa que acontece quando a gente finalmente faz o que deveria ter feito muito antes. E o corpo reconhece isso antes mesmo que a mente entenda. Uma espécie de acerto de contas interior que não resolve nada do passado, mas muda alguma coisa no presente. Levantei, lavei o copo, fui pro curral. A vida da fazenda continuava do mesmo jeito de sempre, com os mesmos animais, a mesma terra, o mesmo sol que subia devagar e ia esquentando tudo gradualmente. Mas dentro de mim, por baixo de toda aquela rotina que me segurava de pé há anos, alguma coisa que estava parada fazia muito tempo tinha começado, devagar e com cuidado, a se mover. Capítulo 5. A noite. Antes existe um tipo de espera que não é passiva. É a espera do plantador antes da chuva que ele sabe que vem, mas não sabe a hora. É a espera do pai na porta do hospital. É a espera de quem enviou uma carta importante e não pode fazer nada além de continuar vivendo enquanto ela chega. O corpo continua fazendo as coisas do corpo. Come, trabalha, dorme por metade. Mas a cabeça mora num lugar diferente, num tempo que ainda não aconteceu, tentando preparar o que não tem como preparar. Passei aquele dia todo nessa espera. Fiz o que Terezinha pediu. Mantive a rotina, passei pela estrada no horário de sempre, deixei a água na cerca, voltei para casa sem olhar mais tempo do que o habitual, sem mudar nada no ritmo ou no jeito. Se havia alguém observando o meu comportamento, e eu tinha razão em acreditar que havia, que não vissem nada diferente do fazendeiro solitário que passava todo dia com o cantil de água como se fosse a coisa mais natural e sem importância do mundo. Dira estava mais perto da cerca do que das outras vezes. Não sei se foi intencional ou se os vigias tinham mudado o setor de trabalho dela. Mas estava mais perto. E quando passei devagar na estrada, consegui ver melhor o rosto dela do que tinha conseguido antes. Era um rosto jovem por baixo do cansaço. Uns 24, 25 anos no máximo. Os ossos do rosto tinham uma estrutura forte. O tipo que sobrevive a muita coisa sem desmoronar. O cabelo estava preso com um pedaço de borracha. Algumas mechas soltas coladas na testa pelo suor.
As mãos que seguravam a enxada tinham marcas que eu já conhecia de longe, mas que de perto eram mais eloquentes. Não era apenas calosidade de trabalho. Havia marcas de corda também, antigas o suficiente para terem cicatrizado, mas recentes o suficiente para ainda estarem rosadas. Aquilo ficou em mim de um jeito que não esperava. Não é que eu não soubesse. Sabia, mas há uma diferença entre saber uma coisa e ver a evidência dela na pele de uma pessoa. Uma diferença que entra pelo olho e vai direto para algum lugar dentro do peito onde não tem vocabulário, só peso. Ela não me olhou enquanto eu passava. Mas quando o trator estava quase sumindo na curva da estrada, ouvi a voz dela, baixa, calculada, viajando na direção do vento como quem sabe usar o vento a seu favor. Hoje eles beberam. Só isso. Pisei no freio por um instante. Não parei de verdade, só diminuí o suficiente para garantir que tinha ouvido certo. Então continuei. Tinha ouvido certo. Ela estava me passando informação operacional, sem saber que já havia operação. Estava me dizendo que naquela noite a vigilância estaria mais frouxa, que havia janela, que se alguém fosse fazer alguma coisa, aquele seria um momento menos ruim do que outros. Aquela mulher estava planejando a própria saída com as ferramentas que tinha, que não eram quase nenhuma, e ainda assim estava planejando. Fui para casa com aquilo ecoando. Terezinha ligou às 4 da tarde. Amanhã, 3 horas da manhã, você vai estar esperando na estrada de terra, 200 metros antes da entrada da fazenda de Caires, com os faróis apagados. A equipe vai chegar num veículo sem identificação. Você entra com eles e indica os acessos. Entendido? Vai ter equipe da Polícia Federal junto, além dos auditores. Isso é procedimento padrão em operação com risco de resistência armada. Você não vai precisar fazer nada além de guiar. A mulher doente, eu disse. Já mencionou ela antes. Estou mencionando de novo. Ela é prioridade. Houve uma pausa breve. A equipe médica vai ser orientada. E os documentos? Antônio, estamos cobrindo tudo isso. Desculpa, eu disse. Não é desconfiança. É que eu fiquei vendo aquilo durante dias, sem poder fazer nada. E agora que vai acontecer alguma coisa, fico com medo de alguma coisa falhar. Terezinha ficou quieta por um segundo. Esse medo é saudável, ela disse. Significa que você entende o que está em jogo. Mas agora precisa confiar que do nosso lado também há gente que entende. Tá bom. Dorme um pouco se conseguir. 3 da manhã é cedo. Desliguei e fiquei sentado na varanda. O sol estava descendo. As sombras do fim de tarde se alongavam pelo pasto, passavam pela cerca, subiam pelo milharal do outro lado, como dedos finos tocando aquelas fileiras altas de milho que eu tinha aprendido a olhar de um jeito completamente diferente nas últimas semanas. Pensei em como uma paisagem muda de sentido quando a gente aprende o que ela esconde. Aquele milharal tinha sido sempre apenas milharal, plantação do vizinho, coisa que não era da minha conta. Agora cada fileira daquele milho tinha o peso de uma história que eu não podia mais não ver. E a beleza que eu eventualmente via no dourado das palhas secas no fim de tarde havia se misturado com outra coisa que não tinha nome bonito nenhum. Tentei comer alguma coisa no jantar. Consegui pouco. O estômago estava fechado daquele jeito que fecha quando a tensão senta dentro da gente e não deixa entrar mais nada. Depois do jantar, fiz o que faço quando não consigo ficar parado. Fui verificar as ferramentas. Não porque precisassem ser verificadas, mas porque mexer com coisa concreta, coisa que tem peso nas mãos e função clara, ajuda a cabeça a descansar um pouco do que não tem peso e não tem função clara ainda. Organizei a bancada do galpão. Afiei o facão que não precisava de afio. Verifiquei o motor do trator que estava funcionando bem. Dobrei sacos de estopa que já estavam dobrados. Enquanto trabalhava com as mãos, pensei em coisas que não tinha pensado em muito tempo. Pensei no Lucas, no jeito que ele gostava de ficar na bancada do galpão do meu lado quando era pequeno, pegando as ferramentas
uma por uma, e perguntando o nome de cada uma com aquela seriedade de criança que quer entender tudo. Chave inglesa, turquês, nível de bolha. Ele repetia os nomes devagar como se estivesse guardando para sempre. Guardou, suponho. Até onde a memória vai, ela guarda. Pensei no meu caçula, em São Paulo agora, numa vida que eu não conheço e que provavelmente ele prefere assim. Não por maldade, por distância. Não a distância geográfica, mas aquela outra que entra numa família quando perdem alguém e cada um vai para um lado diferente do mapa da dor. Pensei na Marlene e no cartão de visitas que ela tinha guardado numa caixa que eu abri depois de anos, que tinha levado até exatamente esse momento. Que cadeia de coisas ela tinha colocado em movimento sem saber, guardando aquele cartão com cuidado numa tarde que provavelmente não teve nada de especial para ela. A gente não sabe, enquanto está vivendo, qual dos gestos pequenos vai importar. Deitei às 10 da noite sem expectativa de dormir. Dormi, contra todas as expectativas. Um sono raso, interrompido, o tipo de sono que não descansa direito, mas que o corpo aceita porque é melhor do que nada. Acordei 3 vezes. Uma vez com o cachorro do vizinho latindo longe, uma vez sem razão aparente, uma vez com um sonho que sumiu antes de eu conseguir segurar os contornos. Às 2 da manhã desisti. Me levantei, fiz café, bebi na cozinha escura só com a luz do fogão acesa. Aquela luz amarela e pequena que não ilumina nada além do necessário. Olhei pela janela para o quintal, para o pé de manga, para o escuro além da cerca do fundo. Do outro lado da estrada, invisível daqui mas existindo, o galpão estava lá, com o cadeado do lado de fora, com as 6 pessoas dentro, com a mulher doente, com a Dira que naquela tarde me tinha passado informação sobre os vigias que tinham bebido, com a precisão quieta de quem nunca parou de pensar, mesmo quando tudo ao redor tentava fazer ela parar. Vestia a roupa. Camisa de manga comprida porque a madrugada na roça engana. Parece menos fria do que é quando a gente está dentro de casa. Botei a bota. Peguei a lanterna pequena que guardo no bolso lateral da mochila. Antes de sair, parei na porta da cozinha. Havia algo que precisava fazer antes de ir. Voltei até a mesa. Peguei a folha de caderno onde tinha escrito tudo lá atrás. O galpão, os vigias, as informações que Dira tinha me passado, as datas, os nomes que eu sabia. A folha estava um pouco amassada de ter ficado guardada na gaveta, mas estava legível. Na mesma folha, abaixo de tudo que tinha escrito antes, escrevi mais algumas linhas. Escrevi o nome de Terezinha e o número dela. Escrevi que a operação ia acontecer naquela madrugada. Escrevi que se algo desse errado comigo, que alguém ligasse para esse número e dissesse o que tinha acontecido. Dobrei a folha. Deixei em cima da mesa, no centro, onde não tinha como não ser vista. Não era pessimismo. Era o jeito da roça de encarar risco. A gente vai, mas deixa o recado. Meu pai fazia isso quando ia sozinho cortar madeira longe. Meu avô fazia quando saía de noite para verificar o gado em tempo de onça. Não é medo, é respeito pelo tamanho das coisas que podem dar errado. Saí pela porta dos fundos. Atravessei o quintal. Abri o portão lateral que dá na estrada de terra sem fazer barulho. A noite estava completamente fechada. Sem lua, só estrelas. Aquele céu absurdo da roça sem luz elétrica por perto que faz a gente lembrar que o universo é maior do que qualquer problema que a gente tem. O ar estava frio e úmido, com cheiro de terra e de capim molhado pelo sereno. Um sapo cantava no córrego. Mais longe, um carro passou na estrada principal e o barulho do motor foi sumindo devagar como um suspiro. Caminhei 200 metros na estrada escura. Parei no ponto que Terezinha tinha indicado. Fiquei parado no escuro, o bafo esfriando no ar à frente, as mãos no bolso da calça, esperando. Não havia nada ainda. Só a estrada de terra, a plantação de milho de um lado, o mato do outro, o céu cheio de estrelas lá em cima, indiferente e imenso. Pensei em Dira dormindo no galpão naquele momento, ou talvez não dormindo, talvez deitada de olho aberto, como eu tinha ficado antes de desistir.
esperando alguma coisa que ela não sabia que estava vindo, mas que o instinto dela, afiado pelo tempo e pela necessidade, talvez estivesse sentindo. Pensei no quanto ela tinha resistido sem ter certeza de que havia alguém do outro lado. Às vezes, a gente resiste sem saber para quê. Resiste porque é o único verbo que resta quando todos os outros foram tirados. E talvez seja isso o que separa as pessoas que sobrevivem das que não sobrevivem. Não a sorte, não a força, mas aquela teimosia específica de continuar sem garantia nenhuma de que vale a pena continuar. Dira tinha aquilo. Eu tinha tido aquilo também, em menor escala nos anos depois de Marlene e do Lucas. O tipo de continuar que não tem razão clara, mas acontece mesmo assim, dia após dia, porque o sol nasce e o gado precisa ser cuidado e a terra precisa ser trabalhada, e a vida insiste mesmo quando a gente não pede que ela insista. Fui pensando nisso no escuro, os pés fincados na terra vermelha da estrada, o coração batendo num ritmo que já estava ficando familiar. Então, lá no fundo da estrada, 2 pontos de luz apareceram. Vinham devagar, sem barulho excessivo. O tipo de aproximação de quem não quer ser anunciado. Os faróis eram baixos, quase roçando o chão. Respirei fundo. Eles tinham chegado, e com eles, a noite que ia mudar tudo estava começando de verdade. Capítulo 6. A hora da colheita. O veículo parou a uns 5 metros de mim. Era uma caminhonete escura, sem identificação, com os vidros escuros também. Por um segundo, fiquei parado sem saber o que fazer. Aquela fração de segundo em que o corpo hesita entre avançar e recuar antes que a cabeça decida qualquer coisa. Então, a porta do passageiro abriu e uma mulher desceu. Terezinha Albuquerque era menor do que eu tinha imaginado pela voz. Baixa, ombros largos, cabelo grisalho preso rígido na nuca, com aquele jeito de andar de quem já entrou em muitos lugares difíceis e aprendeu que a postura é a primeira coisa que os outros leem. Usava colete com identificação do Ministério do Trabalho por cima de uma camisa escura. Me estendeu a mão e apertou firme. Antônio, senhora. Terezinha, ela corrigiu, sem aspereza. A gente não tem tempo para formalidade. Da caminhonete desceram mais 5 pessoas, 2 de colete igual ao dela, 3 com colete da Polícia Federal, um deles carregando um estojo comprido que eu reconheci como equipamento médico. Todos se moviam com aquela economia de gesto de quem treinou para fazer em silêncio o que precisa ser feito em silêncio. Terezinha me puxou levemente pelo braço para longe do grupo. Me explica o terreno em 2 minutos, ela disse baixinho. Entrada, galpão, onde ficam os vigias, quantos são? Falei baixo e rápido. A entrada principal da fazenda ficava a uns 300 metros à frente. Mas havia um acesso secundário pelo córrego, o mesmo caminho que eu tinha usado quando fui observar de madrugada. Uma cerca mais baixa, ponto cego em relação à sede. O galpão ficava a uns 200 metros da entrada secundária, escondido pelo renque de árvores. Os vigias, pelo que eu tinha observado, ficavam 2 do lado do galpão e 1 ou 2 circulando pela área da plantação. De noite o padrão mudava. Menos movimento, provavelmente concentrado perto do galpão. Ela ouviu tudo sem interromper. Depois olhou para o homem da PF, que parecia ser o mais graduado. Acesso pelo córrego, ela disse para ele. Conforme combinado, você lidera a entrada. Ele assentiu. Terezinha se virou para mim. Você vai junto até o ponto da cerca. A partir daí fica fora do perímetro da operação. Não entra no galpão, não se aproxima de ninguém enquanto a situação não estiver controlada. Se ouvir barulho de confusão, vai para trás, não para frente. Entendeu? Entendi. De verdade? De verdade. Ela me olhou por um segundo com aquele olhar de quem avalia se pode confiar no que está ouvindo. Vamos! Fomos pela margem do córrego em fila, sem lanterna, usando o céu de estrelas e o conhecimento do terreno. Eu na frente, porque era o único que conhecia cada irregularidade daquele chão no escuro.
Havia algo estranho em guiar aquelas pessoas pelo caminho que eu tinha percorrido sozinho dias atrás. Como se a primeira vez tivesse sido o ensaio, e essa fosse a coisa real, com o peso real, as consequências reais. O capim molhado pelo sereno molhava as botas. O sapo no córrego foi silenciando conforme a gente se aproximava. Animais percebem presença antes da gente perceber que estão percebendo. Cheguei na cerca. Parei. Apontei na direção do galpão, sem falar. Dava para ver uma luz fraca vinda de dentro do galpão. Uma lamparina ou vela, provavelmente aquela luz trêmula que não ilumina nada, mas que indica que há gente acordada ou gente com medo de ficar no escuro total. Do lado de fora do galpão, havia uma figura sentada numa cadeira encostada na parede. A cabeça caída para frente do jeito de quem dormiu sentado sem planejar. Um vigia, dormindo. Dira tinha dito que eles tinham bebido. O homem da PF fez um gesto para o grupo. 2 deles foram pela direita, contornando o renque de árvores. Terezinha ficou atrás comigo. Observei com o coração na garganta. A operação foi rápida, do jeito que as coisas treinadas são rápidas. Não rápida como num filme, mas rápida no sentido de que cada passo tinha sido pensado antes. Então não havia hesitação entre um passo e outro. O vigia foi acordado e imobilizado antes de gritar. Outro da equipe foi até a janela lateral do galpão. Verificou algo que não consegui ver daqui. Houve um rádio que murmurou alguma coisa. 2 agentes foram na direção da sede. Fiquei parado na cerca do lado de fora, como havia prometido. Mas meus olhos estavam fixos naquele galpão. O cadeado foi cortado. O barulho do alicate no metal foi pequeno, mas para mim soou enorme no silêncio daquela madrugada. A porta do galpão abriu para dentro, devagar. A luz da lamparina de dentro encontrou o escuro de fora e criou uma claridade fraca, amarelada, que iluminou por um segundo a silhueta do agente na entrada. Depois ouvi as vozes. Eram vozes baixas, assustadas. O tipo de voz de quem acorda no meio da madrugada com barulho que não entende, e o primeiro instinto é o medo, porque o medo foi a resposta certa para tudo durante tempo demais. Ouviu a gente falando devagar, identificando a equipe, explicando. Depois ouvi uma voz de mulher que não era de susto, era de choro. O tipo de choro que não é de dor e não é de alegria, é o choro que sai quando alguma coisa que estava represada faz muito tempo finalmente encontra uma saída e vai de uma vez, sem controle, sem que a pessoa consiga ou queira segurar. Fiquei parado na cerca com aquele som entrando por dentro de mim. Terezinha estava do meu lado, não disse nada. Ficou olhando também, as mãos no bolso do colete. A mandíbula levemente contraída do tipo de quem faz esse trabalho há tempo suficiente para não se acostumar, mas para aprender a não desmoronar no momento em que precisa agir. Depois, ela disse baixinho, quase para si mesma. É por isso que a gente faz isso. Levaram uns 20 minutos para controlar a situação na sede. Raimundo Caíres foi acordado na própria cama por 2 agentes federais. Pelo que soube depois, não ofereceu resistência. O tipo de homem que é corajoso apenas quando tem subordinado armado do lado. Sozinho, de pijama, com a Polícia Federal na sua frente, ficou pequeno como os homens desse tipo sempre ficam quando a proteção que compraram não está mais entre eles e a consequência. O Deco foi encontrado dormindo no quarto dos funcionários. Resistiu, mas não por muito tempo. Havia outro homem que eu não conhecia, um contador que ficava na fazenda uns dias por semana, que foi localizado no escritório tentando apagar arquivos do computador. Os agentes chegaram a tempo. Eu fiquei sabendo de tudo isso depois, em pedaços, ao longo das horas seguintes. Naquele momento, parado na cerca, o que eu via era a porta do galpão aberta e as pessoas saindo. Saíram de um em um, devagar, com a desorientação de quem não está acostumado ao ar livre depois de tanto tempo. 2 homens primeiro, apoiando uma mulher entre eles que claramente não estava bem. Aquela seria a doente que Dira tinha mencionado.
O pessoal médico foi até ela imediatamente. Depois, mais duas mulheres juntas, de mãos dadas como crianças que não ousam se soltar. Então, o último homem, e depois ela. Dira saiu sozinha, não precisou de apoio, não veio de mãos dadas com ninguém. Saiu com aquela postura que eu tinha aprendido a reconhecer mesmo de longe. Ombros que carregam peso, mas não dobram, queixo levemente erguido, o olhar varrendo o espaço ao redor, com aquela leitura constante do ambiente que era o instinto mais afiado que ela tinha. Saiu e parou. Ficou parada do lado de fora do galpão, respirando o ar da madrugada. Fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Então abriu e começou a olhar ao redor, localizando cada pessoa, cada agente, cada saída, mapeando a situação nova como alguém que não pode se dar ao luxo de existir sem entender onde está. Foi então que me viu. Eu ainda estava do lado de fora da cerca, a uns 30 metros dela. Na escuridão, provavelmente não era muito mais do que uma silhueta, uma forma parada num ponto que não era de agente nem de vigia. Ela me reconheceu mesmo assim. Não faço ideia de como. Talvez fosse a postura, o jeito de estar parado, alguma coisa que ela tinha registrado nos dias em que eu passava pela estrada, e ela fingia não olhar, mas olhava. Ficamos nos olhando por um momento. Eu não disse nada. Ela não disse nada. Não havia nada para dizer que coubesse em palavra naquele instante. Então ela fez uma coisa que não esperava. Assentiu com a cabeça. Um movimento pequeno, único, controlado. Não era agradecimento no sentido que a palavra costuma ter. Era reconhecimento. Era o gesto de quem vê o outro como igual. Não como salvador, não como herói, mas como alguém que fez o que era necessário fazer, assim como ela tinha feito o que era necessário fazer do lado dela. Era o assentimento de dois sobreviventes que se reconhecem. Assenti de volta. As horas seguintes foram longas e cheias de procedimento. A equipe trabalhou com método. Fotografias, documentação, levantamento do que havia no galpão. Havia colchonetes finos no chão de terra batida. Uma lamparina de querosene. Um balde que servia de banheiro. Uma panela com resto de comida que o agente médico examinou e anotou alguma coisa no bloco com uma expressão que não precisava de palavra. Os documentos das pessoas foram encontrados numa gaveta do escritório de Raimundo, dentro de uma pasta plástica com o elástico por cima, como se fossem papéis sem importância. Como se a identidade de 6 pessoas fosse coisa que cabe numa pasta com elástico numa gaveta de escritório. Terezinha me chamou quando encontraram. São esses? Ela perguntou segurando a pasta. Não sei os nomes todos, eu disse, mas provavelmente sim. Ela acenou para um dos agentes que levou a pasta para verificar com os trabalhadores. Vi de longe quando entregaram os documentos. Vi cada pessoa receber o próprio, abrir, olhar para a foto no cartão, para a identidade, para aquele pedaço de papel que prova que você existe. Vi as mãos segurando os documentos com o tipo de firmeza que não é apenas firmeza de mão, é a firmeza de quem está recuperando algo fundamental que foi tirado à força. Dira recebeu o dela, olhou por um instante e guardou dentro da roupa, junto ao corpo, como quem guarda coisa que não vai deixar longe de si de novo. Quando o céu começou a clarear lá no horizonte, a operação estava praticamente concluída. Raimundo Caíris e o Deco foram levados algemados, o contador também. Um quarto homem, que havia sido encontrado dormindo num cômodo nos fundos, que eu nunca tinha visto, foi levado junto. Os trabalhadores foram reunidos perto das caminhonetes. A mulher doente já estava sendo atendida. Tinha desidratação severa e algo nos pulmões que o agente médico não especificou, mas que claramente precisava de cuidado urgente. Ia ser levada para o hospital da cidade maior, a 80 quilômetros dali. Terezinha ficou me explicando os próximos passos. Depoimento formal, prazo, proteção de testemunha se necessário, o processo que viria contra Raimundo, que era longo e complicado, mas que agora tinha base sólida de provas físicas e testemunhos. Ouvi tudo, concordei com tudo,
Mas parte da minha atenção estava no grupo de trabalhadores perto das caminhonetes. Dira estava sentada num dos para-choques dianteiros, com as mãos no colo e o rosto voltado para o horizonte que ia clareando. Havia algo na postura dela agora, que era diferente de tudo que eu tinha visto durante aquelas semanas. Não era relaxamento. Acho que ela não sabia mais como era isso. Era outra coisa. Era o jeito de alguém que chegou num lugar novo e está calibrando o que significa existir nesse lugar. Fui até ela quando Terezinha foi atender um chamado de um dos agentes. Parei a uns 2 metros. Não me aproximei mais. Como você está? Perguntei. Ela me olhou. A luz do amanhecer estava chegando agora. Aquela luz que Marlene chamava de hora em que o mundo pensa. E naquela luz eu vi o rosto de Dira melhor do que tinha visto até então. Vi o cansaço que era profundo demais para sumir numa noite. Vi as marcas que o tempo ali dentro tinha deixado. Mas vi também alguma coisa que eu não tinha conseguido ver claramente antes. Uma inteireza no olhar. Uma presença que o sofrimento tinha tentado apagar, mas não tinha conseguido. Estou aqui, ela disse. Não era a resposta evasiva. Era a resposta mais honesta possível. Estava aqui. Depois de tudo, estava aqui. Tem família? Perguntei. Minha mãe. No Piauí. Consegue entrar em contato? A moça, ela indicou um dos agentes com a cabeça. Disse que vai ajudar com isso. Assenti. Houve um silêncio que não era desconfortável. Como você sabia que eu ia fazer alguma coisa? Eu perguntei. Desde o começo você foi me passando informação como se soubesse que eu ia usar. Ela ficou um momento sem responder. Olhou para o horizonte. Depois olhou para mim. Não sabia, ela disse. Mas você era o único que parava. Aquilo ficou pendurado no ar da manhã por um instante. Todo mundo que passava pela estrada olhava e ia embora. Ela continuou com a voz baixa e sem acusação, apenas descrevendo. Você parava. E quando parava, olhava de um jeito diferente. Não era curiosidade. Era o olhar de quem reconhece alguma coisa. O que você acha que eu reconhecia? Ela me olhou de novo, direto, com aqueles olhos que tinham aprendido a ver além do que as pessoas mostram. Alguém que também já ficou preso num lugar sem conseguir sair? Ela disse. Aquilo entrou em mim de um jeito que não esperava. Fiquei olhando para ela, sem responder, porque não havia resposta que não revelasse mais do que eu sabia como revelar naquele momento. Ela não esperou resposta. Voltou o rosto para o horizonte, onde o sol estava começando a aparecer de verdade agora, laranja e lento, do jeito que o sol sempre nasce na roça, como se tivesse o dia inteiro para chegar. Do lado direito, os agentes continuavam trabalhando. Do lado esquerdo, o milharal estava dourado na luz nova do dia, as folhas altas balançando levemente no vento da manhã, bonitas e indiferentes como sempre foram. E ali no meio, entre tudo aquilo, eu fiquei parado com a sensação de que aquela mulher de 20 e poucos anos, sentada no para-choque de uma caminhonete federal, depois de semanas num galpão com cadeado do lado de fora, tinha visto dentro de mim alguma coisa que eu tinha passado anos tentando não olhar de frente. Tinha visto e nomeado, sem julgamento, sem pena, sem nenhuma gentileza forçada, apenas como fato. E o estranho é que, nomeado assim, aquele fato doía menos do que quando ficava sem nome dentro de mim. O sol continuou nascendo, a operação continuou, e eu fiquei ali, parado na beira daquele dia que estava começando, sentindo que alguma coisa dentro de mim estava terminando, e alguma outra coisa, menor e mais frágil e estranhamente resistente, estava começando também. Capítulo 7. O que fica? Depois que a poeira baixa. A poeira demora a baixar. Não a poeira da estrada, que o vento resolve em minutos, mas a outra, a que fica suspensa dentro da gente depois de um acontecimento grande, aquela névoa interna que não é tristeza nem alegria, mas é as duas coisas misturadas com cansaço e com o atrito de ter vivido algo que ainda não foi completamente processado. Essa poeira leva tempo,
E enquanto ela não baixa, a gente não enxerga direito o que ficou no lugar depois que a tempestade passou. Nos dias seguintes à operação, eu fiquei assim, com a poeira suspensa. A fazenda continuava igual. Os bois continuavam precisando ser cuidados, a cerca continuava precisando ser verificada. O milho do meu lado da estrada continuava crescendo com a indiferença que as plantas têm diante de qualquer coisa que não seja água, sol e terra. A rotina não pergunta se a gente passou a noite inteira acordado ou se acabou de viver alguma coisa que mudou o tamanho do mundo interno. Rotina chega às 5 da manhã, como sempre, com o galo e com o frio leve, e com a lista de coisas que precisam ser feitas. Fiz tudo, mas fiz de longe de mim mesmo, como quem executa movimentos que o corpo memorizou enquanto a cabeça mora em outro lugar. O primeiro depoimento formal foi 2 dias depois. Terezinha mandou um agente me buscar de carro, porque a delegacia envolvida era a da cidade maior, a 80 quilômetros, não a local, exatamente por causa da questão do delegado que bebia cachaça na fazenda de Raimundo toda sexta. Esse detalhe tinha sido verificado pela equipe federal, e o resultado era que o homem estava sendo investigado separadamente por omissão e possível conivência. Fiquei 4 horas numa sala de reunião prestando depoimento. Contei tudo de novo. Desta vez com um agente digitando cada palavra, pausando para confirmar detalhes, pedindo que eu repetisse certas coisas de ângulos diferentes. É um processo cansativo, não pelo esforço físico, mas pela necessidade de precisão. Cada palavra importa, cada data, cada detalhe, que parece pequeno, pode ser a diferença entre uma acusação que fecha e uma que o advogado de Raimundo vai encontrar brecha para desmontar. Fui cuidadoso, fui preciso. Falei apenas o que tinha visto com os próprios olhos e ouvi com os próprios ouvidos, sem interpretação além do necessário. No final, o agente que coordenava o depoimento olhou para mim por cima dos óculos e disse que eu tinha sido uma testemunha muito boa. Disse isso no tom neutro de quem faz avaliação técnica, não elogio. Aceitei do mesmo jeito. Na volta, o carro passou pela estrada de terra que dividia minha fazenda da propriedade de Raimundo. A fazenda estava interditada. Uma faixa amarela de perímetro da PF na entrada principal. O milharal continuava lá. As plantas não sabem de interdição, continuam crescendo enquanto ninguém as colhe, e eventualmente vão passar do ponto e secar na palha sem servir para nada. Um desperdício que é também uma espécie de justiça involuntária. O galpão estava visível agora que eu sabia onde olhar. Com a luz do dia e sem o medo de ser visto, dava para ver claramente o telhado de zinco escuro por cima do renque de árvores. A porta estava aberta. O cadeado que tinha sido cortado provavelmente levado como evidência. Olhei enquanto o carro passava. Pensei nas 6 pessoas que tinham dormido ali dentro por semanas. Pensei no chão de terra batida, nos colchonetes finos, na lamparina de querosene. Pensei no balde. Olhei até o galpão sumir na curva da estrada. Dira tinha ido embora no mesmo dia da operação. Ela e os outros 5 tinham sido levados para um abrigo temporário na cidade maior, enquanto os trâmites legais eram resolvidos. Depoimentos, restituição de direitos, encaminhamento. Terezinha tinha me informado isso por telefone, com aquela objetividade profissional que ela mantinha mesmo quando o assunto pedia algo diferente. A senhorita Dira perguntou o seu nome completo. Terezinha disse, quase de passagem, antes de encerrar a ligação. Perguntou? Perguntou. Eu dei. Fiquei um momento sem saber o que fazer com essa informação. Como ela estava? Melhor do que poderia estar. Pior do que deveria estar. Uma pausa. Ela é forte, esse tipo de força que não é fácil de formar. Vai levar tempo, mas ela vai estar bem. Terezinha disse isso com a certeza de quem avaliou muita gente em situação parecida e aprendeu a distinguir quem vai conseguir atravessar do outro lado de quem não vai. Confiei nessa avaliação. Mas mesmo confiando, fiquei pensando nela naquele abrigo,
num lugar desconhecido, rodeada de gente que ela não conhecia direito, esperando que o sistema resolvesse o que o sistema resolve lentamente, enquanto a vida dela estava suspensa num intervalo que não era o antes nem o depois, mas aquele espaço provisório entre os dois. Na segunda semana depois da operação, recebi uma ligação de número que não reconheci. Atendi sem saber o que esperar. Antônio Ferreira dos Santos. A voz eu reconheci antes de ela se identificar. Rouca, direta, com aquela economia que vem de quem aprendeu a não gastar palavra à toa. Dira, me deram seu número, ela disse. Espero que não se importe. Não me importo. Um silêncio curto. Do tipo que acontece quando duas pessoas ainda estão calibrando como falar uma com a outra num contexto diferente do único que conheceram. Queria saber como o senhor estava, ela disse. Aquilo me pegou de lado. Não estava esperando essa direção da conversa. Estou bem, eu disse. E você? Estou num abrigo. É bom. Tem cama e comida e ninguém tranca a porta. Disse isso sem ironia e sem dramaturgia, apenas como descrição de fato. Falei com minha mãe ontem. Como foi? Ela chorou muito. Eu não chorei. Uma pausa. Acho que vou chorar depois, quando parar de estar em modo de resolver as coisas. Entendi aquilo perfeitamente. O choro que fica represado enquanto há problema para enfrentar e só vem quando o perigo passa e o corpo finalmente se lembra que pode. Faz sentido, eu disse. O senhor perdeu pessoas, ela disse então. Não foi pergunta. Fiquei um instante antes de responder. Sim, a mulher que você mencionou, da prima em Brasília. Minha esposa, Marlene. Quanto tempo faz? Uns 6 anos. Ela ficou quieta por um momento. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o de quem está respeitando o peso do que acabou de ouvir. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, ela disse. Não é a mesma coisa, mas sei um pouco de como a casa fica diferente quando falta uma pessoa que deveria estar lá. Não respondi de imediato. Fiquei olhando pela janela da cozinha para o quintal, para o pé de manga, para o silêncio visível do lado de fora, que era um reflexo do silêncio de dentro. A casa fica grande demais, eu disse por fim. Sim, mais silêncio, mas era um silêncio diferente dos que eu estava acostumado. Não era o silêncio vazio de uma casa onde só uma pessoa mora. Era o silêncio de 2 presentes numa mesma linha, cada um do seu lado carregando peso diferente, mas reconhecendo o peso do outro. Por que você ficou na fazenda? Ela perguntou. Depois de tudo. Era o que restava, eu disse. Depois pensei um pouco mais, e era o que eu sabia fazer. Não era só isso. Estranhei. Como assim? Quem fica num lugar só porque é o que restou não planta. Planta quem ainda acredita que vai colher alguma coisa. Fiquei olhando para o telefone na mão por um segundo, como se ele pudesse me explicar como aquela mulher de 20 e poucos anos, que eu mal conhecia, conseguia ir fundo em coisa que eu tinha passado anos sem encarar de frente. Não tinha pensado assim, eu disse. Eu passo muito tempo pensando, ela disse, com algo na voz que era quase a sombra de uma leveza. Lá dentro não tinha muito mais o que fazer. Ela ligou de novo na semana seguinte. E na seguinte. Não eram ligações longas, 10, 15 minutos no máximo. Ela contava como estava sendo o processo no abrigo, as entrevistas com assistentes sociais, o andamento burocrático do caso. Eu contava como estava a fazenda, o tempo, o estado da lavoura. Eram conversas que na superfície eram sobre coisas práticas, mas que por baixo tinham outra textura. Eram conversas de 2 pessoas que tinham se visto num momento extremo e estavam descobrindo lentamente como existir uma para outra num tempo normal. Numa dessas ligações, ela me contou mais sobre como tinha chegado na fazenda de Raimundo. Tinha vindo com um grupo de 8 pessoas, aliciadas por um homem que percorria o interior do Piauí com história de emprego bom em Minas Gerais, carteira assinada, alojamento incluído. Ela já tinha desconfiado desde a viagem. Havia algo no jeito que o homem não respondia perguntas diretas que acendia alguma coisa dentro dela. Mas precisava de dinheiro. A mãe precisava de remédio e, às vezes, a necessidade é mais forte do que o instinto.
Na primeira semana na fazenda, o tom foi revelado devagar, por camadas. Primeiro disseram que o salário ia começar no mês seguinte, depois que havia uma dívida de transporte a pagar primeiro. Depois, recolheram os documentos para guardar em segurança. Depois, a porta do galpão passou a ser trancada por fora à noite. Quando percebi de verdade o tamanho da coisa, ela disse, já tinha percebido fazia tempo, mas perceber e aceitar são coisas diferentes. A gente vai adiando o aceitar, porque aceitar significa que você tem que agir, e agir assusta quando você não sabe que recursos tem. Mas você continuou pensando, eu disse, sempre, sem hesitação. Inventariei tudo o que tinha, o que sabia, o que observava, quem passava pela estrada, que brechas havia na rotina deles. Era a única forma de não deixar aquilo me apagar por dentro. E quando eu apareci, quando o Senhor apareceu, eu ainda não sabia o que o Senhor era, mas o Senhor parava, e olhava, e voltava. Isso já era alguma coisa num lugar onde todo mundo passava reto. Fiquei quieto ouvindo isso. Dira, eu disse depois de um momento. Para de me chamar de senhor. Ela ficou quieta por um segundo. Tá bom, ela disse. E havia naquele tá bom qualquer coisa que era diferente de concordância simples. Era o tipo de resposta que indica que uma distância pequena foi reduzida. O processo contra Raimundo Caíris se arrastou como esses processos se arrastam. Advogado caro tentando desqualificar cada prova, cada testemunho, cada detalhe. Raimundo em liberdade provisória com tornozeleira, vivendo na própria casa como se aquilo fosse apenas um inconveniente burocrático, e não o resultado de anos de crime contra pessoas que ele tinha decidido que valiam menos do que a colheita. Terezinha me atualizava de tempos em tempos. Era frustrante esse ritmo do sistema legal que se move em tempo de burocracia, enquanto o dano que está sendo processado foi feito em tempo de vida humana. Mas ela dizia que a base era sólida, que os documentos apreendidos eram irrefutáveis, que os 6 depoimentos mais o meu formavam um conjunto que era difícil de desmontar, mesmo com advogado caro. Vai demorar, ela dizia, mas vai. Aprendi a confiar naquele vai. Dira voltou para o Piauí no final do 2º mês. Me avisou por telefone 2 dias antes. A mãe estava esperando. Havia uma irmã mais nova que ela não via fazia muito tempo. Havia vida para ser retomada, que não seria a mesma vida de antes, mas que precisava ser alguma coisa. Vou sentir falta dessas ligações, eu disse. E disse isso de um jeito que surpreendeu a mim mesmo pela direteza, que não é meu costume. Ela ficou quieta por um momento. Eu também. Ela disse, mas a gente pode continuar ligando. Pode, eu ligo quando chegar lá. Tô esperando. Houve um silêncio que era diferente de todos os outros silêncios que eu tinha conhecido naquela vida de silêncio. Era um silêncio que tinha futuro dentro dele. Antônio, ela disse. Oi, obrigada. Uma pausa. Não pela operação, não pelo que aconteceu naquela noite, por ter parado, por ter olhado de verdade. Isso veio antes de tudo mais. Fiquei com aquilo na garganta por um segundo. Você foi quem fez a parte difícil, eu disse. Resistiu antes de eu aparecer. Continuou pensando quando seria mais fácil parar. Me passou o que eu precisava saber sem ter certeza de que ia adiantar. A gente se ajudou, ela disse simplesmente. Aquela simplicidade entrou em mim como água em terra seca. A gente se ajudou. Eu repeti. Desliguei depois de mais alguns minutos. Fui para a varanda. Sentei na cadeira de sempre, aquela que ficou vazia depois de Marlene, que eu tinha aprendido a ocupar sozinho, como se o solo de uma cadeira fosse coisa natural para um homem adulto. O fim de tarde estava chegando, aquele dourado cansado que precede o roxo, que precede o escuro. Do outro lado da estrada, o milharal de Raimundo continuava crescendo sem dono e sem destino, as espigas formadas e já passando do ponto, as palhas secas batendo no vento com aquele som áspero e contínuo que eu nunca mais ia ouvir do mesmo jeito. Aquele som que me tinha feito parar o trator numa tarde de calor pesado. Aquele som que tinha sido o início de tudo. Fiquei escutando ele por um tempo.
E pela primeira vez desde que eu conseguia lembrar, o silêncio da minha varanda tinha dentro dele a memória de uma voz. Capítulo 8. O que planta? Quem ainda acredita? O cerrado tem uma forma própria de anunciar a mudança de estação. Não é abrupta. Não é como num filme em que a chuva chega dramática e resolve tudo de uma vez. É gradual, quase imperceptível dia a dia. Mas quando a gente olha para trás e compara a semana de hoje com a de um mês atrás, vê que tudo mudou. A cor do céu, o cheiro do ar antes do anoitecer, o comportamento dos pássaros, a textura da terra, que vai de pó a algo mais escuro e mais vivo à medida que a umidade volta do horizonte. A transição acontece em fragmentos tão pequenos que a gente só percebe quando já está dentro dela. Foi assim que o tempo passou depois daquela madrugada. Em fragmentos pequenos, em mudanças que eu não conseguia ver enquanto estavam acontecendo, mas que foram se acumulando até que um dia olhei para o espelho e reconheci no rosto algo que não via fazia tempo. Não juventude, não alegria fácil, nada assim. Mas uma presença, o tipo de presença que indica que a pessoa que está usando aquele rosto ainda está, de fato, dentro dele. Dira ligou 3 dias depois que chegou no Piauí. Era noite lá também, e a voz dela tinha uma qualidade diferente, menos contida, menos o tom de alguém que escolhe cada palavra com o cuidado de quem não pode errar. Era a voz de alguém que estava num lugar onde se sentia segura o suficiente para soltar um pouco do controle. Minha mãe fez canja, ela disse. É bom. Ela ficou me olhando durante o jantar inteiro sem conseguir comer. Ficava passando a mão no meu braço, como se precisasse confirmar que eu estava ali de verdade. Mães fazem isso. Você tem mãe? Tive, faz muitos anos. Como era ela? Pensei por um momento. Ninguém tinha me perguntado isso fazia tanto tempo que precisei de um segundo para localizar a resposta num lugar da memória que estava quieto há muito tempo. Pequena, do tipo que a voz era maior do que o tamanho. Não aceitava desculpa de ninguém, nem de Deus quando a seca vinha. Brigava com o tempo como se o tempo fosse alguém que ela pudesse convencer. Dira ficou quieta por um momento. A minha também briga com o tempo, ela disse. Faz isso agora que envelheceu, fica reclamando que as estações não obedecem mais, que a chuva vem errada, que o calor é diferente do calor de antes. Talvez o calor seja de fato diferente. Ou talvez seja ela que ficou com menos paciência para ele. Aquilo saiu dela com aquela leveza controlada que eu estava aprendendo a reconhecer. O tipo de humor que existe embaixo de muita seriedade, não apesar dela, mas por causa dela. Gente que sofreu de verdade frequentemente tem esse tipo de humor. É uma forma de sobrevivência que vira traço de personalidade. Ficamos no telefone por quase meia hora. Ela me contou sobre a irmã mais nova, 16 anos, que tinha ficado mais alta do que ela lembrava. Me contou sobre a casa da mãe que precisava de reforma no telhado a tempo. Me contou que a assistente social do abrigo tinha ajudado a conseguir contato com um serviço de apoio jurídico no Piauí para garantir que os direitos trabalhistas do período fossem ressarcidos, que provavelmente era uma briga longa, mas que ela não tinha pressa de desistir. Disse isso do jeito que dizia tudo, como fato estabelecido, não como declaração de coragem. A coragem de Dira nunca se anunciou. Estava apenas lá estrutural, como a base de uma construção que sustenta tudo por cima sem precisar aparecer. Os meses que seguiram foram meses de reconstrução. Não a minha, ou não apenas a minha. Era uma palavra que eu usava pouco porque tinha conotação grandiosa demais para coisas que eram na verdade muito concretas e miúdas. Reconstrução era reformar a cerca do fundo, que eu tinha adiado por 2 anos. Era pintar a porta da cozinha que estava descascando. Era plantar mais um quinhão de mandioca que eu tinha deixado de plantar desde que fiquei sozinho, porque para que plantar mais do que um homem come? Eram coisas pequenas. Mas coisas pequenas têm peso quando a gente entende que está fazendo elas para o futuro e não apenas para passar o dia. Dira uma vez me perguntou pelo telefone como estava a fazenda e eu fui descrevendo.
o estado dos pastos, a lavoura, as reformas que estava fazendo. Ela ouviu tudo e depois ficou quieta por um momento. Você está cuidando do lugar de verdade, ela disse. Sempre cuidei. Não, antes você mantinha, agora está cuidando, tem diferença. Fiquei quieto porque ela estava certa e eu sabia disso, mas não tinha colocado em palavra ainda. Manter é fazer o mínimo para que as coisas não piorem. Cuidar é fazer pensando em como as coisas podem ficar melhores. Por anos eu tinha mantido, apenas mantido. Não sei exatamente quando a chave virou. Não foi num dia específico, não foi num momento que eu possa apontar e dizer, foi aqui. Foi naquele processo gradual que o cerrado usa para mudar de estação. Fragmento por fragmento, acumulando, sem que a gente perceba, até que um dia a paisagem é outra. O processo contra Raimundo Caires avançou mais do que eu esperava. Terezinha me ligou num dia de setembro com a voz que ela usava quando tinha notícia que valia a pena. A defesa tentou contestar os depoimentos, argumentando que os trabalhadores tinham liberdade de sair, ela disse. O juiz indeferiu. Os documentos apreendidos foram suficientes para estabelecer o cerceamento de liberdade sem margem para interpretação. Vai a julgamento. Quanto tempo? Difícil dizer, mas vai. E a condenação, se vier, vai ser com base sólida. Uma pausa. Você vai ser chamado a depor no julgamento também. Tô preparado. Sei que está. Outra pausa, mais curta. A Marlene seria orgulhosa. Aquilo entrou de um jeito que não estava esperando, como sempre que o nome dela aparecia de fora para dentro, em vez de só dentro de mim. Obrigado, eu disse. É a verdade, não é gentileza. E ela desligou do jeito direto, que era o jeito dela, sem enrolação, depois do que precisava ser dito. Fiquei sentado na cadeira da cozinha por um tempo. Pensei na Marlene e no cartão de visitas guardado na caixinha. Pensei no quanto ela tinha guardado coisas ao longo da vida, achando que podiam ser úteis um dia. Receitas que nunca fez, endereços de lugares que nunca foi, cartões de pessoas que conheceu de passagem e achou que talvez importassem. Ela guardava o mundo com cuidado de quem acredita que cada fragmento pode ser necessário num futuro que ainda não chegou. Eu tinha jogado tanta coisa fora depois dela. Não as coisas físicas. Essas ainda estavam na caixa de papelão no quarto. Mas tinha jogado fora o jeito dela de encarar o mundo. Tinha decidido, sem decidir explicitamente, que guardava para que, se não havia futuro, que valesse a pena guardar para ele. Agora havia. Não da forma que eu teria desenhado se pudesse ter escolhido. Não com as pessoas que eu queria que estivessem aqui, mas havia. Dira veio a Minas Gerais em novembro. Não foi uma decisão súbita. Tinha sido construída ao longo de semanas de conversa, surgindo primeiro como possibilidade hipotética. Ela mencionou que queria ver a fazenda, que tinha ficado curiosa sobre o lugar que eu descrevia nas ligações. E depois, como plano concreto, com data e horário de ônibus, e eu prometendo estar na rodoviária da cidade às 6 da tarde de uma quinta-feira. Cheguei cedo. Fiquei esperando do lado de fora da rodoviária pequena, encostado na caminhonete que eu tinha trocado pelo trator para vir até a cidade. O sol de novembro ainda estava alto às 6 da tarde, aquele sol que esquenta até mais tarde do que deveria nessa época do ano. A rodoviária era modesta. 3 plataformas, uma lanchonete, um bebedouro que pingava no chão, criando uma poça permanente. O ônibus atrasou 20 minutos. 20 minutos que eu passei encostado na caminhonete, tentando não pensar muito, que é o tipo de instrução que a gente dá para si mesmo, sabendo que não vai funcionar. Pensei em várias coisas. Pensei em como havia imaginado que ia me sentir nesse momento e como o que eu estava sentindo de fato era diferente. Menos ansiedade do que esperava, mais alguma coisa que se parecia com exatidão, com a sensação de que estava no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa que fazia sentido. O ônibus chegou. As pessoas foram descendo aos poucos, com malas e sacos e o cansaço de quem viajou horas.
Eu ficava olhando a porta. Ela desceu perto do final. Trazia uma mochila nas costas e uma bolsa de mão. Estava de tênis branco sujo de viagem, calça jeans, uma blusa escura. O cabelo estava solto, o que eu nunca tinha visto. Sempre tinha sido preso naquele elástico desde o milharal até o abrigo. Solto tinha uma qualidade diferente, mais viva, e aquilo me pegou de surpresa de um jeito simples e direto que eu não tentei racionalizar. Ela me viu antes que eu dissesse alguma coisa. Atravessou o espaço entre o ônibus e onde eu estava com aquele passo reconhecível, não apressado, não hesitante, com a mesma qualidade de presença que ela tinha mesmo dentro do milharal, mesmo saindo do galpão naquela madrugada. Parou a 1 metro de mim. Nos olhamos por um segundo. Estava mais velho na minha cabeça, ela disse. Aquilo me pegou tão de surpresa que saiu alguma coisa que não era exatamente uma risada, mas era parente próximo dela. Estava mais nova na minha. Ela olhou para mim com aquele jeito de olhar que ia fundo sem pedir licença. Não estava. Não, eu concordei. Peguei a mochila dela sem perguntar. Ela deixou sem comentar. Fomos para a caminhonete. A fazenda à tarde tinha uma qualidade de luz que eu sempre achei difícil de descrever para quem não conhece o cerrado nessa hora. Um dourado que não é do sol, mas do que o sol faz com a terra, com o capim seco, com a palha do milho, com a poeira fina que flutua no ar e pega a luz de um jeito que transforma o ordinário em algo que parece pensado. Dira ficou parada na entrada da fazenda olhando. Não falou nada por um tempo. Só olhou do jeito que ela tinha de absorver um lugar antes de se posicionar nele. É bonito, ela disse por fim. Parece quieto. É quieto. De um jeito bom. Não de um jeito bom era o que eu teria dito por anos. O silêncio da fazenda tinha sido por muito tempo uma acusação, um inventário constante de ausências. Ouvi ela dizer de um jeito bom e não discordei, porque naquele momento, com ela parada na entrada olhando para o fim de tarde sobre o pasto, o silêncio de fato parecia outra coisa. Mostrei a fazenda devagar, o curral, os bois, o quintal com o pé de manga que Marlene tinha plantado e que agora estava alto e generoso, a horta pequena que eu tinha retomado nos últimos meses, a varanda onde eu passava os fins de tarde. Ela tocou em tudo com a atenção de quem está conhecendo de verdade, não visitando. Inclinou o rosto para cheirar o manjericão da horta. Passou a mão no tronco do pé de manga. Ficou um tempo parada na varanda, olhando para o pasto que ia se estendendo até o cerrado lá no fundo. Você fica aqui todo dia, ela disse. Não era pergunta. Todo dia. Entendo por quê. Sentamos na varanda quando o sol estava quase sumindo. Eu com o copo de cachaça de sempre, ela com um copo d'água. Ficamos em silêncio por um tempo que não precisou ser preenchido. Do outro lado da estrada, o milharal de Raimundo tinha sido comprado por um vizinho enquanto a fazenda permanecia em processo legal. O novo dono tinha capinado tudo, preparado a terra. Havia brotos verdes e novos nascendo nas fileiras. Uma lavoura começando do zero, sem história ruim impressa nela, apenas terra e semente e sol, e o ciclo que o cerrado conhece de cor. Dira olhou para lá por um momento. Vai plantar de novo, ela disse. Já está plantando. Ela assentiu devagar. Havia naquele assentimento muita coisa que não precisou ser dita. O entendimento de que os lugares carregam memória, mas não são prisioneiros dela, de que a terra não guarda rancor, de que o milho que nasce agora não sabe nada do milho que veio antes e não precisa saber. Fica 2 dias, eu disse. Se quiser. Ia ficar 3, ela disse. Se você não se importar. Não me importo. O sol desapareceu por completo. O céu foi de laranja para rosa para roxo, com aquela progressão lenta que o cerrado tem de despedir o dia, como se despedir importasse, como se cada fim de tarde merecesse ser visto até o fim. A primeira estrela apareceu, depois outra. Depois o céu foi enchendo delas do jeito que o céu da roça enche, generoso, sem moderação, como se o universo estivesse tentando provar algum ponto sobre a abundância das coisas que existem além do que a gente consegue ver de dia. Marlene gostava de ficar olhando para esse céu.
Eu tinha parado de olhar depois dela. Estava olhando agora. Do lado, Dira também olhava, com aquele rosto voltado para cima e aquela expressão de quem está recebendo algo que o corpo precisava sem saber que estava precisando. As marcas nas mãos estavam lá, as marcas de corda que iam demorando a sumir completamente, mas as mãos estavam abertas agora sobre o colo, relaxadas, sem segurar enxada, sem estar prontas para qualquer coisa que viesse. Só mãos. Mãos de pessoa que estava descansando. Pensei em tudo o que tinha acontecido para que aquele momento existisse. Pensei no grito que eu quase ignorei, nos dias em que passei pela estrada tentando convencer a mim mesmo de que não era problema meu. Na folha de caderno escrita numa mesa de 4 lugares, com quase sempre um prato só. No cartão de visitas no fundo de uma caixa de papelão que Marlene tinha guardado com cuidado numa tarde sem importância de muitos anos atrás. Pensei em como a vida vai juntando as peças antes da gente entender o quebra-cabeça. Pensei em Dira, dizendo que quem fica num lugar e planta ainda acredita que vai colher alguma coisa. Pensei que ela estava certa. Não sei o que o futuro guarda. Nunca soube, nunca vou saber, e aprendi a desconfiar de qualquer versão de mim mesmo que acha que sabe. O futuro na roça é sempre uma aposta. Você planta sem garantia de chuva, cuida sem garantia de colheita, acorda todo dia sem garantia de que o que você construiu vai continuar de pé. Você aprende a apostar mesmo assim. Aprende que a incerteza não é razão para não plantar. É apenas a condição dentro da qual se planta. Dira virou o rosto do céu e me olhou por um segundo. Havia uma pergunta no olhar dela que não era verbal. O tipo de pergunta que não precisa de resposta imediata, que pode ficar suspensa no ar por um tempo sem que ninguém precise resolver. Eu não resolvi, só olhei de volta. E ficamos assim, os dois, na varanda de uma fazenda quieta no cerrado, com o céu cheio de estrelas lá em cima e a terra escura e viva lá embaixo, e o milho novo crescendo do outro lado da estrada, sem saber que era novo, sem carregar nada além de si mesmo. A vida não pede permissão para recomeçar. Ela recomeça dentro dos espaços que a gente deixa abertos, muitas vezes sem avisar, muitas vezes de um jeito que a gente não reconhece no começo como recomeço, muitas vezes chegando devagar, em fragmentos pequenos, como uma estação que muda sem que nenhum dia específico seja o dia da mudança. Eu tinha ficado na fazenda por anos mantendo, agora estava cuidando. E essa diferença, aquela diferença pequena e enorme entre manter e cuidar, entre sobreviver e estar presente, entre carregar o passado como fardo e carregar como parte do que a gente é, essa diferença era, eu começava a entender, o tipo de coisa que não acontece de uma vez. Acontece numa tarde de calor pesado, quando a gente para o trator por causa de um grito. Acontece numa madrugada de estrelas, quando a gente fica parado na beira de uma estrada de terra, esperando por faróis distantes. Acontece numa varanda no fim de tarde, quando a gente olha para o céu, depois de muito tempo sem olhar, e percebe que ele ainda está lá, do mesmo tamanho absurdo de sempre, esperando sem pressa que a gente se lembre de levantar os olhos. Acontece em fragmentos, acumula devagar. E um dia, sem que a gente tenha percebido o momento exato, a paisagem é outra.